em uma fazenda isolada no interior do Brasil, onde o silêncio da noite era cortado apenas pelo som de grilos e pelo farfalhar das folhas ao vento, vivia Antônio, um fazendeiro solitário. Ele havia herdado a terra de seus pais e passava os dias cuidando do gado e da pequena horta que sustentava sua vida simples. Contudo, havia um detalhe peculiar na propriedade: um antigo poço de pedra, esquecido pelo tempo, escondido em meio a uma região densamente arborizada da fazenda. Antônio evitava o lugar desde que se entendia por gente. Seus pais sempre o advertiram para nunca chegar perto. "Esse poço tem histórias que é melhor não saber", dizia seu pai, com um olhar carregado de seriedade. Mas na época, o jovem Antônio não se importava com o significado dessas palavras. Agora, como homem feito, a curiosidade começou a incomodá-lo. Tudo começou em uma noite de lua cheia, quando Antônio acordou, sobressaltado pelo som de uma voz fraca, quase inaudível, chamando por seu nome. Ele olhou ao redor, mas sua casa estava deserta, como sempre. Tentou voltar a dormir, mas a voz continuava insistentemente. No dia seguinte, Antônio decidiu investigar. Seguindo os ecos que pareciam vindos de uma direção específica, ele chegou ao poço. Coberto por palhas e parcialmente obstruído por pedras, parecia mais uma ruína do que uma estrutura funcional. Ao se aproximar, sentiu um calafrio que o fez hesitar. Curioso, ele gritou para o interior do poço: "Tem alguém aí?" A resposta veio após alguns segundos. Uma voz fraca e arrastada que dizia: "Me ajude!" Antônio recuou assustado. Quem poderia estar lá dentro? Mas contra o instinto de fugir, sua tolice o fez decidir voltar à casa para buscar uma corda e lanternas. Durante dias, Antônio trabalhou para limpar a entrada do poço. Ele retirou pedras e desobstruiu o caminho com cuidado, sempre ouvindo a mesma voz que o incentivava a continuar. A voz parecia de uma mulher, mas havia algo estranho nela, como se houvesse um eco que fazia cada palavra parecer deslocada do tempo. Conforme o trabalho avançava, Antônio começou a ter sonhos estranhos. Via cenas de pessoas sendo jogadas no poço, amarradas e amordaçadas, enquanto uma figura encapuzada observava de perto. Ele acordava suando frio, mas sentia uma compulsão inexplicável para continuar. Ao fim de uma semana, Antônio encontrou algo enterrado nas profundezas do poço. Uma pequena caixa de madeira, lacrada com correntes e enferrujadas. Quando a abriu, encontrou uma coleção de cartas antigas, escritas em uma caligrafia elegante, mas com um conteúdo assustador. As cartas eram confissões de um fazendeiro e que usava o poço como um local de execução para quem se opusesse aos seus planos. E depois de abrir a caixa, os eventos sobrenaturais se intensificaram. Antônio ouvia passos ao redor de sua casa durante a noite, objetos mudavam de lugar e, em uma ocasião, acordou com marcas de mãos sujas de terra em seu peito. Determinando-se a acabar com o tormento, ele procurou ajuda na cidade. Dona Marlene, uma curandeira local, explicou que o poço era um portal entre o mundo dos vivos e dos mortos e que ele havia libertado algo que deveria permanecer enterrado. Então, junto com Dona Marlene, Antônio realizou um ritual para tentar selar novamente o poço. Era uma noite de tempestade e os ventos pareciam carregar sussurros e lamentos. Enquanto a curandeira entoava suas preces, o poço parecia vibrar, como se algo dentro dele resistisse. De repente, uma figura espectral emergiu das profundezas, a imagem distorcida de uma mulher, de olhos vazios e rosto desfigurado. Ela apontou para Antônio e gritou: "Você não deveria ter me acordado!" A figura se dissolveu em um turbilhão de sombras, e o poço explodiu em uma luz antes de finalmente silenciar. Antônio nunca mais foi o mesmo. Embora o poço estivesse selado, ele ainda ouvia ecos de vez em quando, como uma lembrança de que o mal
nunca desaparece completamente. Ele abandonou a fazenda e foi viver em outra cidade, mas a lenda do poço continuou a assombrar a região, como um lembrete sombrio dos segredos que a terra esconde. E se você chegou até aqui, a lenda conta que a melhor forma de se proteger dos espíritos das sombras é se inscrever no canal e deixar seu like. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.